Boa noite, Alexandre. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, o quórum tá reduzido aqui nas aulas de análise. Uma hora é o Juan, uma hora é o Alexandre, uma hora é o Alexandre, uma hora é o Juan, e assim vai. Não, faz parte, eu acho. A turma é pequena, e aí nesse contexto aí o pessoal acaba dividindo, né, o tempo para fazer os trabalhos e tal, Sim. né? E não, é que eu comentei porque eu observei, né, que isso tem acontecido não só aqui na análise, mas em outras disciplinas, e conversei com meus colegas também, está acontecendo isso, o pessoal, né, os alunos estão começando a se sentir atarefados demais e aí não conseguem fazer as atividades de avaliação e ao mesmo tempo assistir às aulas. Né? Sim. É. E, e a tendência é piorar, né, Alexandre? O final do semestre está se aproximando, Ah, pois é, tem isso ainda. aí fica todo mundo enlouquecido. Sim. Bom, mas de qualquer maneira, né, eu quero reforçar aqui que vocês têm agora esse período de avaliação da intermediária, né, das disciplinas de graduação, que a Pró-Reitoria de Graduação já enviou mensagem para os alunos e pediu para os professores reforçar, né, que a participação de vocês é importante. Não sei se chegasse a fazer alguma ali, Alexandre. Sim, eu cheguei. Essa intermediária eu fiz. Uhum, tá. É importante, né, porque são as opiniões dos alunos ali sobre as diversas formas de trabalho dos professores, né? Então acho que é uma boa dar uma opinião lá. Sim. E, bueno, eu na semana passada, então na quinta-feira, né, eu postei aquela atividade de avaliação sobre limites, né, que Sim. não sei se chegasse já a pensar ali nas questões, chegou a... Professor, eu cheguei, eu imprimi ontem a tarefa aqui. Tô com ela nas mãos aqui. E... tu nem começou a fazer então. Não, ainda não comecei a fazer. Tu prefere imprimir, Alexandre, para ter o material em mãos? Sim, eu prefiro ter em mãos, senhor. Eu posso pegar a qualquer hora. Se me surgiu uma ideia, já posso fazer. Né, não precisa recorrer ao computador, né? Sim, sim. Eu também eu gosto de, quando é assim, que tem que responder alguma coisa, eu gosto de ter o texto na mão, assim, para fazer os cálculos. Né? Sim. Eu não gosto de fazer direto no computador, assim, a primeira versão, né? Sim. Bom, então eu naquele trabalho eu coloquei, né, as questões relacionadas ao cálculo de limites e apresentei ali para vocês uma demonstração de um dos limites fundamentais que a gente está usando, que é o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Né? Sim. Que a gente sabe que é igual a 1. Então eu vou comentar aqui essa demonstração, né, porque até aquele momento eu só havia comentado com vocês, né, que a gente estava, digamos, aceitando, né, que o resultado do limite fundamental era correto, tal, e nós estávamos usando, né, como um resultado já demonstrado. Então eu aproveitei ali a oportunidade dessa avaliação para publicar junto com as questões, né, uma demonstração desse limite fundamental, que é uma demonstração encontrada em livro de cálculo. Né? Talvez vocês tenham visto já em algum curso anterior. Sim. Não, tá
O Juan está chegando aí. Vai aguardar um minutinho. Boa noite, Juan. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Não, eu estava conversando com o Alexandre aqui, Juan, sobre aquelas questões lá da avaliação intermediária das disciplinas de graduação que a pró-reitoria de graduação pede, né, para os alunos responderem. Então, estou reforçando aqui, se tu ainda não respondeu, né, estou reforçando aqui o convite para participar, não só aqui da análise, mas das questões relacionadas às outras disciplinas também, né? E é no portal do aluno, né, que vocês encontram os questionários, né? Bueno, então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês, vou discutir aqui, só um minutinho, eu já retorno aqui, só um minutinho. Ok. Então, eu vou fazer alguns comentários sobre essa demonstração, então, do limite fundamental do seno de x sobre x quando x tende a zero, né? E depois eu vou iniciar, se houver tempo, eu vou iniciar o estudo das funções contínuas, porque né, dentro da sequência da análise matemática, a ordem natural, digamos assim, que a gente encontra na maior parte dos livros e que historicamente, né, corresponde ao desenvolvimento dos conceitos, das técnicas operatórias, descoberta de propriedades, demonstração de teoremas, né, e as relações entre os diversos conceitos da análise. No primeiro momento, então, se estudam os limites, né, limites de uma função num ponto, limites no infinito, no menos infinito, né? Então, a gente viu diversos exemplos de cálculo de limites, né? Agora a gente vai fazer, então, um estudo das funções contínuas, que eu já comentei com vocês, né, ali por volta do século XIX, início do século XIX, né, se aceitava a ideia de que as funções contínuas eram funções que poderiam ter o seu gráfico desenhado sem tirar o lápis do papel. Então, pegava lá uma reta, então, tu consegue desenhar uma reta, né, sem tirar o lápis do papel. Uma parábola, né, tu consegue desenhar uma parábola sem tirar o lápis do papel. Então, por isso, durante um certo tempo, né, a gente tem que compreender assim, que cada época, né, tem uma ideia, digamos, que é uma ideia que é aceita, né? E essa ideia, às vezes, mesmo sem ser provada, muitas vezes ela é considerada correta, né? Por exemplo, né, vamos falar aqui dos números, né, que a gente conhece aqui, que eu comentei com vocês durante muito tempo, né, os gregos lá consideravam que só existiam frações, né, só números racionais, eles não admitiam, né, a existência de números que não fossem expressos por frações, né? Conforme a gente comentou aqui, quando eles calcularam e descobriram, né, que existia um número chamado raiz quadrada de 2, né, que é um número irracional, eles, a princípio, eles não aceitaram, né, eles achavam que tinha alguma coisa errada, né?
Isso criou uma crise, então, e essa crise foi resolvida no momento em que eles perceberam que não, é possível que existam, então, números além daqueles números que a gente conhecia até esse momento. E isso é natural, né? Só quando a gente tem um conhecimento adquirido, né, sobre um certo assunto, e de repente vem algo novo que, de certa forma, entra em choque com tudo que tu conhece até aquele momento, isso causa desconforto, né? Isso tem acontecido muito na história, né, da matemática, da física, né? A história do Galileu, né, quando Galileu comprovou e insistiu, né, na tese de que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, né? Porque o movimento aparente do Sol, que a gente observa durante os dias, né, que não estão nublados, os dias que não estão chuvosos, nem os dias que são ensolarados, a gente observa um movimento aparente, é chamado movimento aparente do Sol, né? Ele nasce no leste e se põe no oeste, né? Então a gente tem aquela sensação, né, que o Sol se movimenta, mas na verdade é a Terra que gira em torno do Sol, conforme provou o Galileu. Mas quando ele manifestou, ele defendeu essa teoria, ele foi, né, questionado, foi até, né, condenado pelas ideias deles, né? E assim outros episódios, né, que aconteceram, né, que muitas vezes uma pessoa propõe uma nova teoria e até essa teoria ser compreendida, isso, além de exigir um tempo, né, para as pessoas entenderem, acaba gerando até, né, conflitos assim, bem sérios, né, coisas que são, às vezes levam a confrontos mesmo, né, certo? Por razões ideológicas, né, às vezes são envolvidas questões políticas, econômicas, né, e outras questões, né? Você sabe muito bem que o mundo não é uma coisa fácil, né? Não é fácil, e no mundo das ideias, né, o debate, né, entre conceitos às vezes pode ser bem acalorado, e pode chegar até mesmo a violência, né, o choque entre as pessoas, e até mesmo entre grupos de pessoas, né, que ficam lá se degladiando. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, tem um filme que está em cartaz, que chama Radioatividade. Alguém assistiu aqui? O Alexandre, o Juan? Não, professor, não assisti. É um filme recente, ele é um filme sobre a vida da Marie Curie, né? É uma cientista polonesa que foi viver na França no final do século XIX, 1890, né? E aí ela passou a mudança do século, né? Acabou vivendo no início do século XX, então vivenciou ali o período da Primeira Guerra Mundial, né? Ela vivia na França. Então, em meio àqueles conflitos, ela descobriu, juntamente com o marido dela, que era um francês, o Pierre Curie, eles descobriram o fenômeno da radioatividade. Descobriram dois isótopos muito importantes, o rádio e o polônio, né? E esses isótopos, eles têm a propriedade de serem isótopos radioativos, né? Eles transformam massa em energia, e essa propriedade ela foi descoberta através dos experimentos que eles desenvolveram. É interessante porque o filme mostra assim as barreiras, né, que eles tiveram. Claro que é filme, né, tem alguns aspectos assim romanceados e tal, mas eles mostram alguns aspectos, os obstáculos que eles tiveram que vencer para conseguir, né, que as ideias fossem aceitas, né, e enfim, né, existem diversas outros exemplos aí, tá? Então eu estou comentando isso porque vocês, né, estão aí estudando análise, e essa é uma área de conhecimento
que é bastante dura, né? Bastante rígida, porque ela tem uma série de estruturas, né, que dão o fundamento, né, desses teoremas que a gente encontra, né, eles são a base, né, de uma série de resultados que são usados no cálculo, principalmente, né. Então, vocês imaginem assim, o longo caminho que teve, né, para chegar na demonstração desses teoremas, né, e o quanto de controvérsia teve, porque vocês imaginem que, né, conforme eu disse, lá no início do século XIX, isso não faz muito tempo, foi um pouco mais de 200 anos, né, se considerava naquele momento, muitos, né, aceitavam que funções contínuas eram aquelas que a gente podia fazer o gráfico sem tirar o lápis do papel, né. E por que isso depois se comprovou que não era suficiente, né, não era uma definição correta e rigorosa? Porque existem funções que você quer, a gente pode fazer o gráfico, né? Então, como é que tu vai fazer, vai definir se uma função é contínua ou não contínua, dependendo do seu gráfico, né? Então, para essas funções não poderiam ser classificadas, isso não faz sentido, né? Então, com o desenvolvimento da teoria, né, dos limites, né, foi sendo desenvolvido também a ideia da continuidade. Tá? E a continuidade, pessoal, se vocês pensarem assim, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Alexandre e Rua, podem responder bem à vontade, não se preocupem com nada. Eu peço que vocês pensem assim e deem um exemplo de uma variável do mundo real, né, que vocês conheçam, que vocês tenham assim, algum contato, né, que vocês considerem que seja uma variável contínua. Uma variável contínua. Deixa eu ver. Qualquer quantidade do dia a dia que vocês possam associar à ideia de continuidade. O tempo? Tempo eu considero que é uma variável contínua. Mas aí, se alguém perguntar, né, Alexandre? Acho que foi tu, né, Alexandre, que falou? Sim, fui eu. Se alguém me perguntar assim, que eu já tive essa discussão com alguns colegas, né? Como é que eu provo que o tempo varia continuamente? Deixa eu ver como é que eu provaria. Bom, sei lá, por meio de gráficos, sei lá, porque... A minha resposta até hoje, desde que eu tive há algum tempo atrás uma conversa com alguns colegas, eu não vejo como provar. Nós também não vejo como provar que o tempo varia descontinuamente. Então, para mim, é como se fosse um axioma, né? Não tem como provar. Porque o argumento de alguns, eu vejo, é bem complexo, né? O argumento de alguns é que o tempo ele poderia variar descontinuamente, mas a gente não teria, com a nossa capacidade auditiva, com a nossa capacidade visual, o nosso tato, enfim, né, com os nossos sentidos, nós não teríamos condições de perceber que ele varia descontinuamente. Mas esse é um argumento difícil de refutar, né? Porque a gente não consegue fazer, a gente não tem como controlar o tempo, né? O tempo é uma variável independente, né? Então, e a gente não consegue retroceder, né? Então, a gente tem lembrança, por exemplo, do que aconteceu ontem, ou anteontem, ano passado e tal, mas a gente não consegue fazer o tempo voltar para trás, né? Mas, enfim, é uma discussão bem interessante. O que mais? Outro exemplo que vocês poderiam imaginar que, né, também representa
grandeza que varia continuamente? Coisas do dia a dia, assim. Que segue variando, talvez no nosso deslocamento. A gente tem uma hora que tá andando e tem uma hora que a gente tá parado. Como é que é? Tá meio cortado o som, pode repetir, por favor. Talvez o nosso deslocamento, que uma hora a gente tá andando e uma hora a gente tá parado. Ah, o deslocamento. É, Aham. Esse deslocamento de uma pessoa ao longo do seu dia, assim, por exemplo. isso. É, exatamente. Isso a gente pode imaginar que, né, porque de repente está se mexendo, daqui a pouco está parado, né? Mas, sim, é uma quantidade, né? Se tu, sei lá, pegar um ponto de referência lá e tu mede as distâncias em relação a esse ponto, acho que é isso, né, que tu quer dizer. Tá falando da distância? Também. Eu tava pensando em uma pessoa tá na própria velocidade dela. Tipo, uma hora ela tá andando devagarinho, depois ela dá uma acelerada, parou, vai variando. Sim, sim. Então tá pensando na posição dela, assim, ao longo do dia. Também acho que é um conjunto, né? Tanto a velocidade dela quanto a posição que ela ficou no final do dia. Sim. Eu penso assim, por exemplo, uma outra ideia, né, que eu tenho de variável que eu considero que é contínua é a temperatura atmosférica. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, na nossa casa, né, mas pode ser na nossa cidade, no Brasil ou em todo o planeta, né? E eu considero que a temperatura é uma função contínua. Eu não consigo imaginar, né, que a temperatura vai variar de um valor para outro sem passar pelos valores intermediários. Para mim, ela é uma função que varia continuamente. Certo? Mas tudo bem, né? Então, vocês vejam, né, existem, todo mundo tem uma noção intuitiva, né, do que seja uma grandeza que é contínua. Né? Então, eu vou, como eu disse para vocês ali no início, né, eu vou comentar primeiro aquela demonstração que eu coloquei no final ali da avaliação 2, né, que é o limite fundamental, e depois a gente inicia, né, o estudo das funções contínuas. Então aqui, né, pessoal, o meu objetivo com esta apresentação era fazer, então, aproveitar né, já que nós víamos utilizando esse resultado, que eu chamei, né, de um dos limites fundamentais do cálculo, ou limite fundamental, né, é o limite quando o x tende a zero do quociente seno de x dividido por x, e esse limite é igual a 1. Né? Então, nós já comentamos várias vezes aqui, né, e na outra aula também a gente conversou aqui, que quando a gente considera, especialmente numa divisão, como essa que a gente está vendo ali na tela, né, quando o x tende a zero, né, observa que tanto o numerador, que é o seno de x, quanto o denominador, que é o próprio x, essas duas quantidades estão tendendo a zero simultaneamente. E quando isso acontece, a gente tem o que é chamado de uma indeterminação, é uma forma de se referir a certos limites, especialmente quando ocorre um quociente, né, uma divisão, em que tanto o numerador tende a zero, quanto o denominador tende a zero. E a gente conversou, e eu insisto, né, quando a gente imagina, né, que o x está tendendo a zero, a gente tem que pensar que o x é diferente de zero, mas se aproxima de zero de inúmeras, né, de infinitas formas, né, nós já fizemos até experimentos ali no Excel, né, com várias sequências possíveis de valores de x que se aproximam de zero, e nós confirmamos, né, que em qualquer uma das sequências que nós testamos essa divisão, nós verificamos que a divisão realmente se aproxima de 1, mas nós também vimos lá que
o Excel ele tem os seus limites, né? Vai chegar um ponto lá que ele não consegue mais captar, digamos assim, os resultados numéricos, porque a diferença entre o Excel e o conjunto dos reais, né, é que o Excel ele é uma aproximação, ele é um modelo, né, ele é computacional, então ele tem lá uma certa precisão, que é uma quantidade finita de casas decimais, né, que trabalha com 30 casas decimais no máximo, né? Então qualquer resultado que foge, né, dessas 30 casas decimais ele não consegue captar, né? E quando o x tende a zero, né, isso aqui é um processo infinito, né? A gente tem que imaginar que o x se aproxima de zero indefinidamente. Então, eu posso imaginar 10 a menos 50, 10 a menos 100, 10 a menos 200, e esse processo é um processo realmente infinito, né? E quando a gente diz que o limite dessa divisão é igual a 1, a gente quer dizer que, independentemente da maneira como o x se aproxima de zero, essa divisão, né, se aproxima de 1. Tá? Então, é a primeira coisa, né? A gente tem que sempre se policiar, né? A gente tem que se convencer de que, quando o x tende a zero, o x é diferente de zero. Tá? Mas ele se aproxima de zero. Então, neste desenho que a gente está vendo aqui na tela, né, a gente vai considerar que o x é um ângulo medido em radianos, né, é um ângulo central aqui, ó, e ele está nesse intervalo entre 0 e π sobre 2. Né? Se a gente pensar lá, né, na conversão de ângulos em graus, a gente sabe que o ângulo medido em radianos entre 0 e π sobre 2 equivale a um ângulo em graus entre 0 e 90 graus. Então, ele está no primeiro quadrante aqui, digamos assim. Né? Então, a gente tem 3 elementos aqui. Ó. Tem esse triângulo desenhado em vermelho aqui. Né? Vocês vejam que a base desse triângulo é 1, e a altura desse triângulo é o valor do seno de x, né? que é a ordenada aqui desse ponto. Tá? E a gente sabe que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, eu tenho condição de calcular a área do triângulo vermelho, base, que é 1, vezes a altura, que é seno de x, sobre 2. Então, é seno de x vezes 1 sobre 2, ou seja, seno de x sobre 2. Esse setor circular, né, que está desenhado a lápis, né, que também tem raio, e tem raio igual a 1, né, que é igual à base do triângulo vermelho, né, e o ângulo central desse setor circular é igual a x. Né? E a gente sabe lá da geometria plana que a área do ângulo, da área do setor circular, né, é, de certa forma, proporcional aqui ao ângulo, né? É 1 meio de r ao quadrado vezes o ângulo. Né? E, por último, né, um terceiro elemento geométrico que aparece aqui é esse triângulo, ó, que vocês estão vendo desenhado a lápis aqui nessa linha pontilhada, aqui, a base é 1, né? E a altura desse triângulo, que está desenhado aqui, pontilhado a lápis, é o valor da tangente de x, né? Certo? Por semelhança de triângulos, é possível provar que esse segmento vertical aqui é a tangente de x. Então, eu tenho que a área desse triângulo maior aqui é base, que é 1, vezes a altura, que é a tangente, dividida por 2. Então, vejam que eu tenho 3 áreas, né? Sendo a área do triângulo a menor das 3, a área do setor circular está entre a área do triângulo vermelho e a área do triângulo cuja a altura é a tangente x. Né? O setor circular está controlado, está espremido, né, por áreas de 2 triângulos. Então, a área desse setor circular é 1 meio vezes x, porque como o raio é igual a 1, né, e o raio ao quadrado é igual a 1 também, eu terei que a área do setor circular está entre, ela é maior ou igual à área do triângulo menor, que é representada por este fator aqui, ó, 1 meio vezes o seno de x, né, que é a área do triângulo vermelho, e é, por sua vez, menor do que 1 meio vezes a tangente, que é a área desse triângulo maior aqui. Tá? Então, eu sei que
estas desigualdades aqui, ó, que vocês estão vendo aqui destacadas, né, estou passando o mouse aqui em cima, ó, elas são consequência de comparar as áreas daqueles 3 elementos geométricos ali. Tá? Esse aqui é o triângulo, a área do triângulo maior, digamos assim, a área do setor circular, que está no meio deles, e a área do triângulo menor. Então, observar que quando a gente tem um ângulo entre 0 e π sobre 2, o seno, né, no primeiro quadrante, como se diz, né, e a tangente no primeiro quadrante são valores positivos. Então, se eu multiplicar todos os membros dessa desigualdade aqui por 2 dividido por seno de x, né, como esse fator aqui será positivo, essas desigualdades vão se manter. Tá? E como a tangente nada mais é do que seno sobre cosseno, né, vai cancelar, vai simplificar o seno por esse seno aqui, esse 2 simplifica com esse 2, então aqui do lado esquerdo vai ficar 1 sobre cosseno de x. Né? Aqui, quando tu multiplicar o termo do meio, né, o 2 vai ser simplificado também, né, e vai ficar x dividido por seno de x. E aqui, como é exatamente o inverso multiplicativo, vai ficar maior ou igual que 1. Tá? Então eu tenho uma sequência de desigualdades, né, que me dizem que a maior delas, né, a maior das expressões é 1 dividido pelo cosseno de x, desculpe, o termo do meio é o x dividido por seno de x, que por sua vez é maior ou igual que 1. Tá? Então, se eu inverter, observe que se eu inverter, né, se eu pegar o inverso multiplicativo desta expressão aqui, ó, né, é a mesma coisa, digamos assim, que eu passar para lá o seno de x multiplicando, né, e passar para cá o x dividindo. Então, eu terei que o seno de x sobre x será menor ou igual que 1, e ao mesmo tempo será maior ou igual que cosseno. Tá? Então, eu terei essa sequência de desigualdades aqui, ela é equivalente a esta sequência de desigualdades aqui. Ó. O seno de x dividido por x é maior ou igual ao cosseno de x e, ao mesmo tempo, é menor ou igual que 1. Tá? Então, essa desigualdade, se vocês considerarem um intervalo de valores de x entre menos π sobre 2 e 0, tá, vocês vão chegar na mesma desigualdade, né, porque o seno de menos x é igual a menos seno de x, né, o seno é uma função ímpar, e o cosseno de menos x é igual a cosseno de x, o cosseno é uma função par. Tá? Então, vejam, eu tenho aqui, ó, exatamente no meio, né, dessas duas funções aqui, a função que eu estou querendo calcular o limite, que é o seno de x dividido por x. Então, eu vou calcular o limite desta função que aparece assumindo valores menores e desta função que assume valores maiores. Se eu calcular o limite do cosseno de x quando x tende a 0, esse limite é igual a 1, porque o cosseno, né, quando x tende a 0, é o cosseno de 0 que é igual a 1. E o limite do lado direito aqui, ó, dessa expressão que aparece aqui à direita, né, do símbolo da desigualdade, é uma função constante. E o limite de uma constante é a própria constante. Então, o que eu tenho? A função que está no meio, que é o seno de x sobre x, ela tem que tender a 1, porque ela é maior ou igual ao cosseno que tende a 1 e ao 1 que tende a 1. Então, como ela está no meio, né, dessas duas que tendem a 1, obrigatoriamente, quando eu faço o x tender a 0, né, pelo teorema do confronto, eu terei que o limite do seno de x dividido por x quando x tende a 0 é igual a 1. Tá? Então, esta é uma demonstração, vocês vejam que essa demonstração aqui é de que o limite do seno de x dividido por x é igual a 1, ela independe da regra de L'Hopital. Tá? Então, por isso que eu apresentei detalhadamente esta demonstração, porque a gente vê nos livros, eu até conversei esses dias com um colega sobre esse assunto, né? Ele também mencionou que já viu em livros alguns autores defendendo, né, a utilização incorreta da regra de L'Hopital. A gente encontra em vídeos, esses vídeos que são produzidos assim, né, de maneira caseira, as pessoas fazem nas suas casas ali um vídeo
e aí publicam e isso fica circulando, né? E como não tem revisor, né, não tem alguém que possa chamar a atenção, isso acaba se propagando, né? E, como eu disse para vocês, o mundo das ideias é um mundo onde os embates se tornam violentos, né? Então as pessoas se agarram a certas ideias e depois não conseguem né, enxergar de outra forma, né? Então, eu chamo a atenção para vocês de que essa demonstração, né, de que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0 tende a 1, né, ela não depende, né, da regra L'Hopital, e ela não pode usar a regra L'Hopital, né? A regra L'Hopital é um argumento que não é válido para este resultado. Então, bem, então um dos limites, né, que nós vimos usando, agora está demonstrado e vocês podem, né, ficar tranquilos que realmente é válida aquela igualdade ali. Tá bom? Não sei se vocês têm alguma pergunta ali sobre algum detalhe da demonstração. Fiquem à vontade. Vou tomar uma água aqui. Professor, eu só não entendi a ideia ali do... O senhor usou a tangente para uma parte da demonstração, senhor. Aquela parte ali eu não... Sim, quer ver, ó? Tá falando aqui no início. Sim. Sim, tu está dizendo por que esse ponto aqui, a ordenada é a tangente? Isso mesmo. Sim, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo inserir um comentário aqui. Deixa eu pegar aqui um arquivo. É que ali tu tem que usar a semelhança de triângulos, né? Quer ver, ó? Pega esse triângulo... É que agora ele não está desenhado aqui. Deixa eu ver como é que eu poderia fazer para usar a semelhança. Tá vendo esse ponto aqui, tá? Em que está marcado cosseno de x e seno de x ali, né? Professor, Sim, tô não vendo. tá compartilhando. Tá. Não Compartilhando tá compartilhando? Tá, peraí. Eu não tô vendo, pelo menos. Tá, não, agora tá. Tá. Estão vendo aqui o arquivo, né? Sim. Tava pelo arquivo, Tá. beleza. Tá, então, agora tu imagina o seguinte. Esse ponto aqui, ó, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir o arquivo Word, aqui daí eu consigo manejar com ele. Peraí. Trabalho 2. Acho que daí eu consigo... Ó, tá aqui. Ver se eu consigo botar uma linha pontilhada aqui, vamos ver. Eu não sei se ele vai aceitar em cima da foto, né? Eu não sei se ele vai aceitar aqui. Porque eu estou me referindo a esse triângulo, esse ponto aqui, tá? Ó, aceitou ali, ó. Então agora eu vou formatar isso aqui. Botar uma linha bem destacada. Botar uma largura maior para a gente enxergar bem, ó, tá? Botar uma cor preta ali, deixa eu ficar melhor, tá? E uma linha pontilhada. Tá. Beleza. Então tá vendo aqui, ó, tu tem um triângulo retângulo aqui, tá certo? Sim. Muito bem. Então, nesse triângulo retângulo, qual é a medida aqui desse segmento aqui, da origem até esse pontinho aqui, ó, da onde a linha pontilhada intersecta o eixo X aqui? Qual é a medida desse segmento na horizontal aqui?
Esse aí eu... Deixa eu ver. Da origem até o pontinho ali. Até o ponto que está o mouse ali, tá vendo? Sim. Esse aí é o seno sobre o cosseno, não? Não, esse aqui é o cosseno. É o cosseno. Porque é o segmento, é o cateto adjacente, ó. Tá. Ó, observa que a hipotenusa desse triângulo é 1. Né? Então, como é que a gente mede o cosseno de x? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Sim. Se a hipotenusa vale 1, o cosseno é igual ao cateto adjacente. Sim. Certo? Então, observa que esse triângulo, que tem essa linha pontilhada preta aqui, ó, é um triângulo menor, digamos assim, tá? Ele é semelhante a esse triângulo maior aqui, tá vendo? Sim. Tá. Então, se eu dividir, vocês lembram lá de conceito de triângulos semelhantes, né? Se eu pegar os segmentos correspondentes, né, que ocupam a mesma posição em dois triângulos semelhantes, a divisão dos segmentos tem que dar a mesma quantidade. Sim. Então, quanto é que vale a altura aqui, ó, desse triângulo? Vamos chamar de y, essa altura aqui, tá? Certo. Perfeito? Perfeito. Tá, agora divide o y por essa medida aqui. Tá? Sim. A divisão... Ó, vamos pegar aqui... Não, desculpe. Divide essa medida aqui vertical por essa medida aqui, ó. É y, que é essa medida aqui vertical, dividido por esse segmento aqui. Quanto é que dá? Vai dar y, porque é 1. Vai dar y, beleza. Essa medida tem que ser igual à divisão desse segmento por esse aqui, concorda? Sim. Quanto é que vale o segmento vertical aqui, pontilhado em preto aqui? Seno de x. Dividido por quem? Cosseno. Pelo cosseno. Pelo cosseno, né? Então nós temos ali, ó. Vamos fazer aqui y. Né? Eu não vou conseguir escrever ali junto, né? Porque não. Então é y dividido por 1, né? No triângulo maior, tá certo? Sim. Igual a seno dividido por cosseno. Certo? No triângulo menor. Sim. Mas seno dividido por cosseno, o que é? Tangente. É tangente. Então, esse segmento na vertical aqui, ó, é a medida da tangente de x. Tá certo. Tá? Não, é tranquilo, tem que perguntar mesmo. Esse argumento nessa demonstração, ele é fundamental, né? Porque é daí que é possível partir para, usando estas quantidades aqui, ó, que são as áreas, né? A área do triângulo maior, a área do setor circular e a área do triângulo menor, esse é o ponto de partida. Sim. É isso mesmo. Tá? Tá. Então, beleza. Tá, então... E no restante ali, Alexandre e Juan, os detalhes aqui. Tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Eu não consegui analisar muito bem, mas eu não tinha entendido aquele o ponto de partida ali, onde for usar a tangente, né? Agora, não, perfeito. Perfeito, beleza. Quando tiver dúvida, tem que perguntar mesmo. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui, ó. Né? A gente não vai ter tempo de ver todos os exemplos aqui. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu resolvi escrever, né? Peguei um livro, fui escrevendo alguns conceitos, tá? E esse texto aqui eu ainda não tive tempo, mas eu vou
Eu vou publicar ali no Moodle para vocês, né? Vou usar na aula de hoje, aula de quinta-feira, se eu concluir, né? Ou se não concluir, vou usar também na semana que vem. Então aqui eu apresento a definição de função contínua, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, que é uma definição que vai usar a ideia de limite. Então, eu vou ler aqui, vocês vão, por favor, acompanhando, né? Tem uma função f, né? Geralmente se costuma chamar, né, uma função de f, definida em x em r. Então, esse x que aparece ali, que é um x maiúsculo, né, é um subconjunto do conjunto dos números reais, que pode ser o próprio, né, conjunto dos números reais, né? Então, ela diz se contínua no ponto A, pertencente a x, quando, para todo epsilon maior que zero, dado arbitrariamente, né? Então, o epsilon é um valor arbitrário e positivo, né? Pode-se obter delta positivo, tal que x pertencente a x e, se o x estiver a uma distância do ponto A menor do que delta, ou seja, módulo de x menos A for menor que delta, impliquem, então essas duas condições aqui, x está em x e módulo de x menos A menor que delta, impliquem f de x menos f de A em módulo menor do que epsilon, né? Então essa definição, né, ela está dizendo que vocês veem que tem uma pequena diferença entre essa definição e a definição de limite, porque aqui agora não é excluída a possibilidade do x ser igual a A. Porque vejam que antes lá tinha x maior que zero, o módulo de x menos A é maior que zero, agora aqui não. Então aqui é possível, né, na definição, a própria definição admite que o x pode ser igual a A, né? Então quando acontece de para qualquer epsilon definido arbitrariamente, tu encontrar um delta positivo, de modo que essas condições aqui sejam satisfeitas, né, que a diferença entre a imagem da função no ponto x e a imagem da função no ponto A se torna menor do que qualquer epsilon positivo dado arbitrariamente, então, quando isso acontece, a função é contínua, né? Isso em símbolos, então, é escrito dessa forma aqui, tá, pessoal? A gente não vai trabalhar, né, com esse símbolo, com essa simbologia o tempo todo, né, mas graficamente, tá, é o que eu quero representar aqui e destacar com vocês. Ó. Aqui no eixo x, né, eu tenho o ponto A, que é um ponto, então, né, do domínio da função, tá, a f de A está lá, né, calculada, o ponto está destacado ali, né? Então, aqui, né, no eixo vertical, f de A mais epsilon, ficou meio cortado ali, né, mas é f de A mais epsilon e f de A menos epsilon, né, no eixo vertical. E aqui no eixo horizontal, então, e essa vizinhança, né, em torno do ponto A, né, de raio delta, então, se o ponto x está a uma distância do ponto A inferior a delta, pode ser maior ou menor do que o A. Ele pode estar à direita do ponto A ou à esquerda do ponto A, né? Mas quando isso acontece, a gente olha no eixo das imagens, ó, que a diferença entre as imagens é menor do que epsilon. Vocês vejam que a distância entre a f de x e a f de A é menor que epsilon, que é essa distância, né, superior aqui, ó, né? Certo? Então, quando isso acontece, né, para qualquer epsilon maior que zero dado arbitrariamente, então a função é uma função contínua. Isso, então, o que tem a ver com os limites, né, que equivale a dizer, né, que uma função é contínua em todos os pontos quando essa função satisfaz essa condição aqui, ó, né? O limite da f de x, quando o x tende ao ponto A, é igual a f do próprio ponto A, né? Então,
esta propriedade, né, ela, pelo fato dela ser uma propriedade pontual, nos livros também os autores dizem que é uma propriedade local, né? A continuidade, quando ela é verificada, ela é uma propriedade que é local, ela não é global, né? Porque isto é, uma função pode ser contínua num ponto e descontínua em outro, né? Se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio, ela é chamada de função contínua, tá? Então, vocês vejam que, né, isso aqui, né, é uma forma, como eu disse para vocês, de chegar a uma definição, né, essa definição que aparece aqui, ó, né, que não depende do gráfico, tá? E é claro que o que a gente está fazendo aqui é uma interpretação, né, ao fazer esse gráfico aqui é uma forma de enxergar esta propriedade da continuidade, né, certo? Então, para a gente, né, entender o conceito da continuidade de uma função num ponto, a gente tem que sempre pensar assim, né? Existem duas variáveis, a variável independente, que é, né, no eixo x, geralmente representada, né, no eixo x, e a variável dependente, que é representada no eixo y, né, no eixo vertical. Isso é uma representação que a gente está acostumado ali, né, no sistema cartesiano, que são dois eixos que fazem 90 graus entre si, né? Bom, nesse tipo de representação, então a gente imagina que para eu, né, enxergar a relação, eu tenho que primeiro fixar, eu tenho que primeiro definir o epsilon, certo? Esse, digamos assim, é um erro, né, que eu admita aqui na imagem, mas esse erro é arbitrário, tem que ser uma coisa tão pequena quanto tu possa imaginar. Pois bem, por menor que seja esse valor do erro, tu vai conseguir achar aqui no eixo X uma vizinhança que os pontos dessa vizinhança do ponto A vão ter as imagens dentro daquele intervalinho ali definido pelo erro epsilon, tá? Por menor que ele seja. Quando a função satisfaz isso para qualquer epsilon, ela é chamada de função contínua no ponto A. E se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio, ela vai ser chamada simplesmente de função contínua, né? Mas esse delta, né, ele pode depender do x e pode depender do epsilon, né? Então, às vezes, um delta que serve para um certo valor de x pode ser que ele não sirva para outro valor de x, tá? Então, mas a gente não vai, para funções mais sofisticadas, né, a gente não vai trabalhar sistematicamente com a linguagem dos épsilons e deltas, né? Então vocês têm que procurar pensar assim, né, que entender, né, que essa definição, né, foi construída ao longo do tempo e tem por objetivo, né, sanar, né, resolver aquela questão lá que eu falei no início, né, que ela independe, né, da construção de gráficos, certo? Na definição não faz nenhuma menção ao fato da gente fazer ou não o gráfico sem tirar o lápis do papel. Ela simplesmente, né, define ali através daquelas desigualdades, tá? Muito bem. Então, exemplos, né, de funções contínuas no seu chamado domínio natural, né? O que é o domínio natural, né? Por exemplo, qual é o domínio natural das funções polinomiais? É o conjunto dos números reais, né? Qualquer que seja o polinômio, de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau, não importa. O grau do polinômio, né, o domínio natural dessas funções, chamadas de funções polinomiais, é o conjunto dos números reais. O que é o domínio natural? É aquele domínio que a gente imagina que a função está definida por consequência, né, da sua lei. Vamos pensar assim, como nesse primeiro exemplo. Função que é 2x mais 5. Bom, quais são as operações envolvidas aqui, né, para eu calcular esta função num determinado ponto? Eu pego o x, multiplico por 2. Né? Bom, eu posso fazer isso para qualquer valor de x, porque pegar um número qualquer e multiplicar por 2, né, não tem nenhuma restrição
nesta operação. Somar 5 ao resultado anterior também, né? Então, essa função aqui, ó, né, ela tem o que é chamado de domínio natural. Tá? Então, na análise da continuidade, né, vai ficar implícito, quando não for mencionado o contrário, que o domínio natural é o conjunto dos números naturais, dos números reais, desculpa, né, que é o maior, né, dos subconjuntos do próprio conjunto dos números reais. Né? Quando é que vocês têm que se preocupar com alguma restrição, né? Quando tiver uma função como uma divisão, né, que não pode ter divisão por zero, né, raiz quadrada, que só está definida para números não negativos, né, o logaritmo, que está definido só para números estritamente positivos. Né. Então, cada lei, né, tem que ser analisado dentro desse conceito do chamado domínio natural. Né, é o maior dos subconjuntos dos números reais em que a função está definida, né, considerando-se eventuais restrições. Se não houver restrições, o domínio natural é o conjunto dos números reais. Então, essa função tem como domínio natural, né, o R. Então, essa função, como eu disse ali, é uma função contínua. Né? Em qualquer ponto do domínio desta função, ela representa, né, a ideia da continuidade. Então, o limite de 2x mais 5, quando x tende ao ponto A, é 2 vezes A mais 5, que equivale a substituir o A no lugar do x. Tá? Então, neste caso, realmente, né, calcular o limite num certo ponto equivale a substituir esse ponto ali na lei da função. Então, aqui, né, estas duas expressões acabam sendo iguais, tá? Mas ainda assim, deve ser entendido que isso é apenas pelo fato da função ser contínua. Tá? É por isso que, no caso dos polinômios, calcular um limite equivale a calcular o polinômio no ponto. Então, por exemplo, vou calcular o limite de 2x mais 5 quando x tende a 1. Né? É a mesma coisa que fazer 2 vezes 1 mais 5, que é 7, que é igual à função calculada no ponto 1. Né? Mas, de novo, quando x tende a 1, tá? Quando x tende a 1, ele é diferente de 1. Mas, como a função é contínua, essa aproximação do x ao ponto 1 acaba tendo como consequência que o valor desse limite equivale a calcular a função no ponto 1. Então, eu posso fazer a substituição direta aqui. 2 vezes 1 mais 5, que é 7. E qualquer outro ponto, né? O menos 2, que eu apresentei aqui, quando x tende a menos 2, qual é o limite de 2x mais 5? Equivale a fazer o cálculo da função no ponto menos 2. 2 vezes menos 2, que é menos 4, mais 5, que é igual a 1. Né? Então, realmente não tem nenhum problema, né, da gente calcular o limite dessas funções quando a gente avalia, né, num determinado ponto, através da avaliação da função naquele mesmo ponto. Tá? Realmente, esse é um exemplo de uma função contínua. O gráfico, né, dessa função está desenhado aí. Né? Certo? Então, eu peço que vocês olhem aí com atenção esse gráfico. Vejam se vocês concordam que ele está certo. Por favor. Tá de acordo aí o gráfico aí, pessoal, com vocês, com o entendimento que vocês têm da lei dessa função aí? Sim. Sim? Me parece certo. Tá. Então, se eu olhando esse gráfico, tá? Se eu pedisse para vocês responder isso aqui, qual é o limite, vamos imaginar aqui, x, flechinha, mais infinito, vamos imaginar o x indo para mais infinito, né? O limite desta função aqui.
olhando para o gráfico e olhando para a lei da função, o que vocês responderiam do valor desse limite aí, por favor? Infinito? Hã? Seria infinito? É mais infinito ou menos infinito? Mais infinito. Mais infinito. Tá? Quando a gente fala né, dos limites do mais infinito e menos infinito, a gente tem que colocar o sinal, porque é a forma da gente diferenciar. Né? Muito bem. Por que tu acha que é mais infinito? Explica aí para nós. Porque me parece uma função crescente e como o x está indo para o lado dos positivos, tendendo a mais infinito, deve ser mais infinito, já que é uma função crescente. Sim, porque uma coisa importante, né, da dedução desse resultado é que a gente imagina, né, como o gráfico está nos mostrando ali, que essa reta, né, que está destacada em vermelho ali, ela não vai mudar o comportamento dela, né? Não há razão para a gente imaginar que lá adiante a reta vai fazer a volta e vai começar a descer, né? Isso é uma coisa interessante, né, pessoal, que a gente só consegue, né, deduzir, como o próprio Rô falou ali, que o limite é mais infinito, porque a gente tem essa capacidade de, digamos, deduzir, né? Bom, o que vai acontecer se, né, como eu disse, o x está aumentando aqui, né? O x está aumentando seus valores, mas vejo que eu não tenho condição de fazer o gráfico inteiro. É impossível. Né? Eu posso esticar um pouquinho mais a reta aqui, mas isso eu não tenho como fazer o gráfico, né, em todo o domínio dessa função. Então fica subentendido, né, que este comportamento, né, como ele disse ali, é uma crescente, ó, vai se manter à medida que o x se afasta aqui para o lado direito do domínio. Certo? Muito bem. Tá. E agora, qual é o resultado do limite quando o x vai para menos infinito? Opa, sumiu tudo aqui. Menos infinito, né? Oi? Menos infinito. Menos infinito, né? Menos infinito. Pelo mesmo motivo, né? A gente tem que olhar aqui, ó, imaginando os valores no eixo x aqui se deslocando para a esquerda, e quando isso acontece, né, a nossa intuição nos diz, bom, a reta vai continuar aqui na descendente, né, vai diminuir, a tendência é que o limite é igual a menos infinito. Então não há razão nenhuma, né, de eu imaginar que essa tendência ela vai se modificar. Então é importante porque, às vezes, né, quando a gente fala dos limites infinitos, né, parece sim ser uma coisa simples, mas na verdade existe um processo aqui que fica escondido, digamos assim, que é esse processo de dedução que vocês estão fazendo, que eu faço, né, que toda pessoa que analisa um gráfico assim faz, que digamos assim, esta imagem, essa ideia que é transmitida pelo gráfico, tá? Que é, qual seja, a tendência, né, é que a reta vai se manter aqui, né, vai continuar numa crescente aqui à medida que o x aumenta seus valores e vai continuar numa descendente quando o x diminui seus valores. Tá? E é claro que eu posso usar também um outro argumento. Ora, como o Juan falou ali, né, o x é um número positivo. Né? Está aumentando. Multiplica por 2, vai continuar sendo um número muito grande. Então a tendência no mais infinito é que o limite seja mais infinito. E por outro lado, quando o x é negativo, né, quando o x vai para menos infinito, multiplica por 2, que é positivo, pela regra de sinais, vai dar menos infinito. Esse 5 aqui não faz diferença, né? Então realmente o limite é menos infinito. Tá? Então vocês vejam que, embora a partir de um certo ponto, né, tu consiga responder isso rapidamente,
existe todo um processo aí mental por trás, né, de conhecimento que vocês foram adquirindo, que é a base que vocês utilizam, que vocês recorrem para poder responder em poucos segundos que um dos limites é mais infinito e o outro é menos infinito. Né? Isso é aparentemente uma coisa simples, mas não é, na verdade. Né? Parece ser, mas não é. Né? Tem muita coisa aí, né, que vocês utilizam, do cálculo, né, dos conhecimentos de funções para poder responder rapidamente essas duas perguntas. Eu vou encerrar por aqui, pessoal, são 8h26, né? E eu vou fazer uma versão, então, em formato PDF desse arquivo. Ele tem outros exemplos ali que vêm a seguir aqui dessa função de primeiro grau que a gente está vendo. A gente continua na quinta-feira, né? Eu vou continuar trabalhando essas ideias aí de limites e de funções contínuas, né, para amadurecer esses conceitos aí. Tá certo. Então vocês estão com essa tarefa de avaliação em andamento aí, né? Tem que dar atenção para ela. Certo. Tudo certo. Bom, então, uma boa noite para vocês. Obrigado pela participação da aula aí. Boa noite. noite. Boa noite.